2, 1, gravando. Boa noite. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o aquário como ensino didático, como utilizar um aquário em sala de aula. O nosso grupo é composto pela Lucilene, pelo Luiz Fernando e por mim, Flávia. O aquário ele é um sistema que representa o habitat natural de algumas espécies de peixes. Ele pode ser tanto em água salgada como em água doce. Na água salgada, ele é representado por sistemas aquáticos marinhos. Já na água doce, ele é representado por sistemas aquáticos de rios, lagoas, lagos, etc. Então, o nosso aquário ele será um ecossistema artificial. Os materiais necessários para montar um aquário é recipiente translúcido para passagem de luz, água de boa qualidade, bomba de ar, substrato arenoso e pequenas pedras, plantas aquáticas, galhos e esconderijos artificiais. A macrofauna do aquário ela deve ser selecionada com muito cuidado. Tem que ter cuidado na escolha dos animais, por causa que você não pode colocar um peixe muito grande em um recipiente pequeno, por exemplo. Outros cuidados também que se deve ter é o hábito de alimentação, a compatibilidade com as outras espécies e também o que vamos encontrar é a microbiota aquática de vida livre que estará presente na água ou virá por fatores abióticos, que serão os micro-organismos, aqueles que não são possíveis de se ver a olho nu, as algas, por exemplo, e entre outros. Para realizar a montagem do aquário, primeiro a gente coloca as pequenas pedras e o substrato arenoso. Depois coloca-se a água e as plantas. A bomba de ar é instalada e ligada. Os animais grandes vão depois que as populações de plâncton já estão estabelecidas. Recomenda-se que os peixes entrem em cena alguns dias depois da água ser colocada no aquário. Por quê? Porque aquele ambiente ali já vai estar formado, então corre menos risco de se perder o peixe. Bom, esse é o nosso aquário que nós montamos, né? Lembrando que nós não encontramos algas, nós não encontramos plantas aquáticas para colocar nele. Então, essas plantinhas que vocês estão vendo ali são só artificiais. Mas dentro do aquário tem peixes ali e até mesmo um molusco. Entre os peixes estão tetraneon, caborja, tetrasangue, lebiche, uplate, paulistinha. E tem um molusco ampulário ali dentro. Bom, quem mais vive nesse aquário, além dos nossos peixes e do nosso molusco, da nossa espécie de molusco? Bom, com essa pergunta, então a gente resolveu retirar uma amostra do fundo d'água desse aquário, com alguns detritos, e levar para análise no laboratório. Quando a gente submeteu isso à microscopia, uma gota dessa água foi levada à microscopia, a gente percebeu uma quantidade bem grande de micro-organismos de vida livre que estavam ali, como rotíferas, gastótricas, algumas algas. Todos esses animais, eles compõem o plâncton do nosso aquário. Bom, o plâncton, como eu falei, tem rotíferas, podem ter diatomáceas, gastótricas, pequenos crustáceos, alguns protozoários, e a gente encontrou protozoários de vida séssil, fixado num lugar e trabalhando com filtração, como aquele protista do gênero Stentor, que é uma célula bem grande que faz filtragem da água, se alimentando das bactérias e pequenas algas. Foi encontrado um pequeno crustáceo. Foi encontrado também várias diatomáceas diferentes, fazendo ali seu trabalho de fotossíntese. Elas são algas, elas são do fitoplâncton, enquanto os animais pertenciam à parte zooplâncton do plâncton. E gastrótricas são animais pequenos que parecem muito com os rotíferos, mas eles não têm uma coroa de cílios
e eles têm uma barriguinha peluda, por isso esse nome, gastrotrica, gastro, barriga, trica, pelos, gastrotrica, barriga peluda. A rotífera, ela tem uma coroa de cílios na cabeça, que ela vai girar para fazer a água circular e passar pela boca dela, onde ela vai se alimentar e liberar a água sem se alimentando das bactérias e das pequenas algas, liberando apenas a água. Como garantir a sobrevivência dos seres vivos presentes no aquário? Bom, a luminosidade do aquário é um ponto-chave, ele não pode ficar escondido no escuro, porque tudo ali depende, todo o ecossistema depende dos produtores primários. E na água e no aquário não é diferente. A gente, por mais que tenha a bomba oxigenadora, para ter as populações dos micro-organismos, a gente vai precisar também de produtores primários de alimento para os micro-organismos do plâncton, do zooplâncton, eles precisam se alimentar de pequenas algas e bactérias, e cianobactérias também, que irão realizar fotossíntese. Sem luz no local, elas não estariam ocorrendo, e as plantas aquáticas também não teriam vida para poder fazer as bactérias, não poderiam fazer a quebra da amônia que sai na urina dos peixes, eles não poderiam quebrar esse amônio em nitrito, depois em nitrato, para que pudesse ser absorvido e o ciclo continuasse. Então, a gente teria um desequilíbrio ecológico muito grande que manualmente, artificialmente, não poderia ser resolvido com tanta facilidade. Tanto que existem falhas no desenvolvimento de um ecossistema construído pelo homem. Como, por exemplo, a necessidade de trocar a água do aquário, porque por mais que a gente tenha essas populações de organismos, a gente não consegue, eles não dão conta de fazer tudo para o aquário. Então, a gente precisa retirar um pouco da água, deixando cerca de metade ou 1/3 da água do aquário disponível ainda e recompletar com uma água nova, que respeitando que essa água tenha a mesma temperatura, o mesmo pH, dureza, turgidez, que os organismos do nosso aquário precisam para se desenvolver corretamente, além, é claro, da alimentação desses animais, que só o plâncton não vai dar conta de suprir as necessidades alimentares dos peixes e não vai ter um bom rendimento no seu aquário. Os caramujos, eles vão atuar se alimentando dos detritos, alguns peixes que podem vir a morrer. Os peixes, quando parem ou põem ovos, os outros peixes podem predar ou se alimentar dos filhotes desses peixes, evitando um crescimento populacional a um nível que o aquário entra em colapso. Por exemplo, muitos predadores, aí já não dá muito certo. E como vieram parar ali aqueles micro-organismos? Bom, o primeiro ponto a ser levantado é a hidrocoria, que eles podem vir com a água. O que seria hidrocoria? A hidrocoria, ela é algo que a gente pode trazer como um propágulo, um esporo, uma semente, uma fruta, um ovo, que veio pela água, que foi levado por uma corrente de água, ou pelos tubos de uma mangueira, ou estava dentro da caixa d'água e desceu pela mangueira, água de uma chuva, por exemplo, e isso seria trazido como hidrocoria. Na anemocoria, a gente vai ter essa dispersão desses propágulos feitas pelo ar. No vídeo está representado, como eu não podia deixar de puxar um pouco a sardinha para o meu lado, um cogumelo do gênero Maragmio, liberando seus esporos, e eles estão sendo levados pela anemocoria, que vai levar esses esporos para outros lugares, e onde eles se sentirem confortáveis ali, eles vão se desenvolver e levar adiante
esse organismo. E, por último, a gente vai ter a zoocoria, que ela se divide em 3 subclasses, que é a endozoocoria, quando os propágulos são ingeridos por algum animal, e esses propágulos, eles vão passar pelo trato digestivo do animal e depois eles vão sair junto às fezes. E no caso, a gente colocou ali um fungo do gênero Pilobolus, e esse gênero ele se caracteriza por ser praticamente exclusivo de excrementos de animais herbívoros, e quando ele sai, ele passa pelo sistema digestivo do animal, ele sofre uma quebra de dormência dos esporos e daí ele vai germinar junto às fezes, quando a temperatura estiver no ponto que ele necessita, e aí ele vai degradar esse material, liberando novos esporos que vão ser consumidos junto ao capim que o herbívoro vai comer. A cinzoocoria, ela se trata do animal esconder sementes e esquecer onde que ele escondeu. Isso é muito comum em roedores, como a cutia, esquilos, hamsters, ratos. E aí essa semente vai germinar, dando origem a uma nova árvore. E a gente colocou um meme também de um poodle aqui, cheio de carrapicho, matando a mãe do coração em 3, 2, 1. Você acaba de tosar e dar banho no seu cachorro, e daí você solta ele para ele se secar, e ele se enche de carrapicho. Bom, essa seria a epizoocoria. Ela é uma estratégia evolutiva que algumas plantas, ou vários organismos, mas no caso a gente está representando por planta, mas isso não deixa de ser algo que um carrapato faz, ou algo que, por exemplo, um fungo possa fazer, ou uma planta que tenha sementes pegajosas, enfim, animais também microscópicos que pegam uma carona ali em cima do corpo de outro animal para chegar onde eles querem. Sobre a relação entre o aquário e o ecossistema. Boa noite, né? O ecossistema consiste, né, num sistema integrado, né, e autofuncionante, né, com interações dos elementos bióticos, né, e abióticos, e as suas dimensões, elas podem variar consideravelmente, né? O biótico vai se referir aos seres vivos, né, como os peixes, as plantas, insetos, micro-organismos, né, e eles realizam diferentes funções dentro desse ecossistema, e, de uma forma ou de outra, eles estabelecem uma dependência entre eles, né, porque vai ter um ser vivo que vai produzir energia, o outro vai consumir, um outro vai decompor, né, então acaba tendo uma relação entre eles. A parte abiótica do ecossistema vai ser a atmosfera, a água, o solo, a luminosidade, né, entre outros fatores, sem os quais os seres vivos eles não seriam capazes de permanecer, né, nessa condição. Né, o peixe, por exemplo, ele não vai sobreviver sem a água, né, o peixe sendo biótico e a água abiótico. Existem ecossistemas em proporções muito variadas, né, o maior deles vai ser a biosfera, né, que vai equivaler ao conjunto de todas as áreas do planeta Terra, né, onde tem vida, mas os ecossistemas, eles podem ser enquadrados em uma escala bem menor. Então, diante disso, a gente responde ali a segunda pergunta. Um aquário, ele pode ser considerado um ecossistema? Sim, ele pode, né, porque ele vai contar com plantas, peixes, micro-organismos. Então, é um ecossistema numa escala bem menor, né, de uma forma que a gente pode observar e fazer uma relação com um ecossistema maior. Vamos falar um pouquinho sobre o aquário como recurso didático. Bom, os estudos sobre seres vivos, eles aparecem com mais frequência no terceiro ciclo, ali pela sexta, sétima série, né, no ensino fundamental. Né, o eixo vida e ambiente é trabalhado com mais afinco nessa fase. Né, e aí são apresentadas, né, nos currículos escolares com uma ênfase muito grande na morfologia dos
dos seres vivos, né? Os professores, eles vão poder utilizar em sala de aula, né, recursos didáticos, né, que podem favorecer a aprendizagem dos alunos. E o aquário é um desses recursos, né? Onde o professor vai poder abordar inúmeros conteúdos a partir desse ecossistema artificial. Ele vai possibilitar a ilustração de seres vivos, né, seja na parte de zoologia dos animais, seja na parte da ecologia, na parte da botânica, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Aqui a gente tem, na imagem não dá para ler o que está escrito ali, mas é a visão, né, que alunos do ensino fundamental, a percepção que alunos do ensino fundamental têm com relação ao aquário. E aí o aluno desenhou ali um aquário e ele colocou ali que tem plantas, tem animais invertebrados, vertebrados, tem a presença de água, de luz, né, entre outros fatores, né? Então, é a percepção que um aluno do ensino fundamental tem, e aí o professor pode trabalhar com esses alunos, né, vários conceitos ali dentro, tudo relacionado com o que há nesse aquário. Uma outra questão a ser trabalhada também, possível, né, de ser trabalhada com o aquário, são as relações ecológicas, né, que são as interações que vai acontecer entre os seres vivos, né, as quais podem ocorrer entre indivíduos que são da mesma espécie, que vai ser as relações intraespecíficas, né, ou relações que vai acontecer com indivíduos de outras espécies, que vão ser as relações interespecíficas. Né? Ali dentro do aquário pode ser, por exemplo, intraespecíficas de um peixe da mesma espécie com outro peixe, ou interespecíficas do peixe, né, por exemplo, com os demais organismos presentes nesse aquário. E aí, com isso, o professor vai poder trabalhar e o aluno vai poder perceber, né, que é necessário que um organismo encontre todas as condições e recursos para a sobrevivência e reprodução em um determinado habitat. Né, isso é possível o aluno observar, né, ali através do aquário. Né, considerar a presença de outros organismos que dificultam ou facilitam a sua sobrevivência. Né, se eu colocar um peixe carnívoro dentro do aquário, ele vai comer todos os outros, né? Então, já é uma questão a ser observada. E notar as relações ecológicas, né, que ocorrem ali naquele ambiente, né, que isso tem consequências importantes, né, para esses organismos que estão envolvidos ali de forma direta ou indireta. É importante que o professor, ele não se prenda quando se usa o aquário, que ele não se prenda a utilizar apenas os conhecimentos sobre os peixes. Né? Aquário é peixe? Não, é peixe, mas tem muitas outras coisas ali, né? Vão ter plantas, vão ter micro-organismos, né? Como o Luiz falou, nessas imagens, são micro-organismos que foram encontrados na água do nosso aquário. Então, há uma infinidade de possibilidades. E esses micro-organismos, o professor também pode trabalhar utilizando uma outra técnica, né? Através de um celular, é possível fazer uma observação, né? Tem todo um preparo, né? Lógico, mas é possível, através de um celular, uma forma acessível para se utilizar em sala de aula, observar esses micro-organismos. E também estimular a capacidade de observação, né, vai inserir esses alunos, né, o aquário pode deixar esses alunos mais interessados, né, inserir eles mais nas aulas, né, vai abrir espaços para discussão sobre as temáticas ambientais, né, e também estimular a curiosidade, motivar esses alunos a participar mais das aulas, né, a aula pode ficar muito mais atraente, muito mais interessante, né.
E também, outra questão é que, com a utilização do aquário, vai ser possível utilizar espécies, né, focar mais em espécies, seja de plantas, seja no caso dos peixes, né, espécies que sejam da região, porque muitas vezes a gente assiste documentários, assiste em algumas coisas, é muito interessante, mas a gente aprende muito, claro, mas às vezes é de outra região. Então, ali, montando um aquário, por exemplo, em uma sala de aula, você vai poder utilizar espécies da região, né? Isso vai atuar mais na questão da conservação e também da preservação dos ecossistemas da localidade. Né? Ali na imagem a gente tem peixes, por exemplo, que são da região, que poderia ser utilizado num aquário, inclusive no nosso, né, foi utilizado. Tem ali o tetra-sangue, né, o primeiro, o tetra-neon do meio, e o último, que é um cascudo, né, que poderia ser utilizado no aquário e que são da região. Bom, algumas dúvidas que podem surgir, né, com a confecção do aquário. Os peixes devem ser alimentados? Sim, os peixes devem ser alimentados. Né? Para que servem as plantas, né, aquáticas? Né, elas vão fornecer oxigênio, né, para os peixes e também para outros organismos que estejam presentes ali nesse aquário. Né? A água precisa ser trocada? Sim. Mensalmente, né, tem que se trocar, retirar 3/4 da água e fazer a troca, né? Não vou pegar a água da torneira e colocar lá direto no aquário, né? Essa água que vai ser colocada, ela precisa descansar, né, um período para depois ser colocada no aquário. O local mais indicado, né, para colocar o aquário tem que ter boa iluminação, temperatura, que não sofra muitas variações, conforme já foi falado um pouquinho também. Bom, era isso que a gente tinha para falar, né? A gente tentou, assim, abordar um pouquinho de cada coisa para mostrar que são infinitas possibilidades para se trabalhar com o aquário. São vários conceitos, né? Poderia se trabalhar com aquário em uma sala de aula o ano todo, né? Com todos os conteúdos, envolver várias disciplinas. Era isso.